Olá! Estou aqui novamente nesse nosso espaço de espíritas progressistas do Brasil. Sempre um bate-papo gostoso, alegre, descontraído. Hoje eu estou aqui com o querido Fábio Marques, de São Paulo, capital. E nós vamos conversar, ele faz parte do mesmo grupo que eu faço parte, o grupo Sejus, né, de coletivo de estudos, e nós vamos bater um papo bem gostoso. Querido Fábio, seja bem-vindo, te apresenta para a nossa comunidade, nós vamos logo começar. Oi, boa tarde. Boa tarde a todos, né, que acompanham o canal da Suzana. É um prazer enorme estar aqui. A minha apresentação é assim, eu sou o Fábio Marques, ela já disse, né, eu sou daqui de São Paulo. Aqui em São Paulo, quando eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando de corretagem de seguros, que é a minha profissão, né? Então, fora isso, é o que nós vamos bater papo agora. Tá? Obrigado por essa oportunidade de estar participando dessa comunidade. Eu te agradeço, Fábio, eu te agradeço mesmo de coração. Querido, a pergunta que eu sempre faço para todos e todas que vêm aqui, a primeira pergunta, é uma pergunta gostosa porque eu escuto histórias lindas. Eu quero saber como é que o espiritismo entrou na tua vida. Pode contar com detalhes, que a gente tem tempo. Sim, a gente tem bastante tempo, posso falar com detalhes. Olha, é uma lembrança que eu preciso ir bem longe, porque até buscando assim lá na infância, bem pequenininho, porque na verdade a minha mãe, sim, quando veio para São Paulo, que ela era do Rio de Janeiro, veio para São Paulo acho que em 1954, uma coisa assim. Aí casou por aqui, eu nasci em 63. Já somos do mesmo ano, Fábio. É? Então, e aí ninguém precisa saber quantos anos dá, né? Que o pessoal, por favor, pegue a calculadora. Eu não gosto de falar, deixa a turma exercitar. Não gosto de falar, guri! Eu gosto do que o pessoal exercite, pegar na calculadora lá um pouquinho, né? Para saber, porque senão fica uma coisa estranha, assim, fica meio longa. Já chega as minhas pré-existências. Então a minha mãe decidiu, acho que mais ou menos por volta do ano acho que de 69, mais ou menos, ser umbandista. Sim. E eu era pequenininho, e eu devia ter o quê? Uns 6 anos ou 5 anos, uma coisa assim. E eu me lembro de ficar na assistência, me colocavam logo ali na frente, né, que era para ficar tomando conta. Sim. E eu ficava na assistência enquanto ela trabalhava. E os outros, né, que ficavam ela ali era médium mesmo. grupo, Médium. ficava todo mundo tomando conta, porque eu era pequenininho, né? E então eu acredito que essa consultoria com os espíritos começou um pouco cedo. Sim, né? começou ali, com certeza, com certeza. E lá eu ainda consigo me lembrar um pouco, era uma casa grande até para uma umbanda, né? A líder, né? A líder religiosa ali da coisa, ela era muito organizada, estruturada, parecia um general. Eu acho lindo um centro de umbanda, acho muito bonito. Ela era do tipo assim que quando ela levantava a mão, todo mundo ficava em silêncio. Você ter noção. Eu lembro dessas coisas, eu lembro de ver. Ela era conhecida por madrinha. E ela tinha um esquema de organização que era assim, não tinha tambor, não era uma umbanda declarada assim que a gente conhece, mais tradicional. Então ela cantava pontos, tinha pontos, mas ela gostava de tudo ensaiado, todo mundo tinha que saber cantar os pontos, ela passava as letras, ela tinha disciplina durona, firme. E era uma casa grande, ela devia de ter, eu acho que naquela época, eu não consigo falar em números, mas eu imagino assim que ela devia de ter que, na minha vista assim de criança, eu acho que se eu conseguisse contar todo mundo que ficava ali na que ela chamava de auréola, né?
devia sim. de ter umas 100 pessoas. Uau, era grande, sim, Naquela época, com era certeza. grande, então, 100 médios colaboradores, mas eu acho que era muito mais, porque ela misturava tudo, né? Hoje, com o Sim, era conhecimento que eu eclético, era tenho, um centro eclético. Uhum. mas ela chamava de tenda de Umbanda. Ela chamava de Sim, tenda de Umbanda Mãe Iemanjá. que E ela tinha lindo. uma disciplina rígida com o pessoal mesmo. Mas ela era assim, ó, só para você ter ideia, no local, ela fazia uma procissão. Tinha dias que ela fazia procissão, só os médiuns davam um monte de gente. E fora os assistidos, né, que vinham participar, ela Nossa, que fechava um bairro. Ela fechava isso! um bairro, era uma coisa Bonito impressionante, isso. muito interessante. E a entidade que ela atendia chamava Nhá Chica Generosa, né? Então era assim, ela tinha uma mata particular que fazia os trabalhos, era uma coisa bem, Sim, para as sabe, ervas e tudo. muito organizado. E não existe mais hoje, né? Mas Que ela era pena, muito né, organizada. Fábio? Que pena, porque era um trabalho social até que se fazia, né? De certa forma, sempre tem a parte social, né? Que Sim, sempre ajuda um, ajuda outro e aquela coisa. Então, eu acho que essa questão do espiritismo vai vir mesmo para mim quando minha mãe saiu daí da madrinha, depois ela foi parar num outro centro também de Umbanda, que era de uma das filhas da da madrinha. madrinha, que já tinha montado, né, uma filial. Sim, a Né? madrinha deve ter Montou se o dela. aposentado, né? Já É, velhinha. e aí vai montando as filiais, né? E aí minha mãe foi parar nesse. E aí ficou mais de 30 anos lá. Então, Nossa, olha sabe, só. eu fui parar no espiritismo mesmo, já estava bem adulto, porque quando a minha mãe saiu desse, e ela saiu porque houve uma ruptura lá a minha mãe discordou de algumas coisas que estavam fazendo, tipo assim, eu estava querendo colocar um novo líder, e Uhum. aí a forma como o outro trabalhava, minha mãe não concordava, ela achava que ia mudar as estruturas daquilo que ela Sim, tinha aprendido e que ela não estava muito interessada naquilo que o outro estava trazendo de informação. Sabe aquela coisa assim? Minha mãe meio que, sim. sem saber, ela estava trabalhando em manter a pureza doutrinária do que ela, É, um pouco é isso. do que ela aprendeu, Eu acho que sim. e Tu sem diagnosticou saber. direitinho. É isso Eu aí. acho que essas coisas, elas Ah, acontecem, né? Então a minha mãe achou assim, olha, ele está vindo com uma ideia muito diferente, por que eu tenho assusta que um pouco as aceitar? coisas novas, né, Fábio? É, Assustam. e aí ela falou que não, e aí ficou aquele clima estranho e tal. A minha mãe falou assim, olha, para não criar confusão com todo mundo, está todo mundo aceitando, eu não quero, então eu saio. E Sim, aí quando minha mãe saiu de lá, e aí minha mãe, tipo assim, sabe, eu já estou com 30 anos nesse negócio, vocês já são grandes, vocês já são adultos, se virem, vão procurar um lugar para vocês seguirem a religião que vocês desejarem. sim, sim. Largou. Largou Entregou nós para o na mão. universo. Largou eu e a minha irmã na mão, e aí nós Mas tivemos já eram que. os grandões, né? É. E aí eu fui para tudo quanto é lugar, né? Sabe aquela? Um amigo falava assim: eu sou não sei o quê e tal, e tem um lugar lá, vamos lá. E eu fui conhecer. Então eu fui Sim. em igreja batista, protestante, eu fui num lugar muito bonito que tem em São Paulo, chamado Pax Universalis, que o pessoal faz umas vibrações Ah, mais com ondas, esotérico, né? né? Uhum. É muito, muito organizadinho, muito Bonito. bonitinho também. Gostei de lá até. Mas não, sabe, mas não foi uma sintonia para ficar, né? Fui no budismo, fui na messiânica, fui conhecer. Fui na Seixonoe, ganhei uma rosa no dia que cheguei lá, aquele negócio todo, sabe? Então, Sim, em vários lugares, cada um, acho que cada um de nós, eu sinto assim pela minha experiência, né? Cada um de nós acaba ficando onde o coração
Sim. Diz que é para ficar ali, que ali foi mais confortável. E aí, nessa busca, eu acabei batendo na casa espírita e fui ficando. Aí lá eu ouvi uma palestra, a palestra me, sabe, me tocou o que foi falado ali naquela palestra. Aí fui entender como fazia para voltar na palestra e tal. Aí perguntaram, aí falaram, você precisa conversar com alguém para ver como que você tá e tal. Aí vamos lá, é aquele acolhimento do, né? Sim, a escuta fraterna, né? O atendimento Isso, fraterno. aquela orientação, você vai fazer um Uhum. tratamento, tomar uns passos, não sei o que e tal. Até que eu entrei no estudo e fui fazendo, e fazem alguns anos já, né? Acho que de 95 ou 96 que eu entrei na casa espírita, estamos seguindo até hoje, Que né? Então já tem um legal, é gostoso. tempinho, É uma né? história, né, Fábio? É uma É, caminhada bonita, né? é uma caminhada longa, né? É, Caminhada longa. no grupo, no grupo do Ser Justo, organiza o Evangelho. é, não é no lar, porque a gente está fazendo um grupo virtual, né? Mas é bonita Sim. essa tarefa também, porque tu entra em contato com vários, conta um pouquinho como é que é como é que tu tá te sentindo e qual é que é o resultado que tu vê disso. Em termos espirituais, assim, para as pessoas que ficam curiosas como é que funciona um grupo virtual. Eu acho que o grupo virtual ele funciona, mas ele é mais efetivo com poucas pessoas, né? Quando a gente tem Sim, um grupo como o Sejus, que tem acho que 200 e quase 250 participantes hoje, então para você organizar um evangelho é um pouco complexo, né? Porque você vê, as pessoas entram mais focadas na ideia do estudo dos livros que comentam a parte doutrinária, mais em relação ao livro dos Espíritos, a Gênesis, Céu e sim, Inferno, os livros do Herculano Pires. Então, quer dizer, quem entra com uma ideia um pouco refinada de estudo. E às vezes não enxerga o evangelho como uma parte do estudo também sim, da doutrina espírita. E eu sou um fã da doutrina espírita, mas sou, né, fã de carteirinha do evangelho. Então sim, eu bato na regrinha do evangelho, acredito que todos os outros livros são muito importantes, todos eles precisam ser estudados, mas eu tenho aquela coisa assim de que ser espírita é estar falando de Jesus, né, como Kardec passou a nos mostrar Jesus, como a espiritualidade nos mostrou Jesus. Então, eu diria assim, nós somos uns evangélicos com provas. Então, nós temos que fazer sim, a nossa tarefa, que é divulgar o Evangelho. Então, eu acho que o Evangelho é uma parte muito importante da doutrina e que, embora todos os estudos, toda a parte de ciência que precisa se estudar, mas se a gente não souber pregar o Evangelho, não funciona, porque sim. o Evangelho deve ser primeiro pregado para nós, para que depois nós possamos falar para os outros, né? Então, eu sempre trabalho nessa linha. Então, quando eu vejo que o pessoal fica muito científico ou muito filosófico, eu dou um jeitinho de colocar um pouco de evangelho no meio. Sempre vai Sim, ser assim. um temperinho, claro, é bom, precisa dar É, pessoal, porque essa, acho, desculpa. eu sempre gosto de ver o pessoal ficar discutindo sobre as questões de como aconteceu lá na FEB e por que que a FEB isso e por que que a FEB... Tudo bem, é legal, mas e daí? Porque, no fundo, todo mundo que está lá dentro do Sejus, todo mundo é palestrante espírita. Eu acho que a grande maioria. Se você observar, todos eles trabalham dentro do centro espírita, todos eles defendem causas sociais. Então, por que não falar do Evangelho?
E se tem gente, a minha preocupação é assim, se temos dentro do grupo alguém que tenha necessidades de estar ouvindo uma palavra consoladora? Por Às isso, vezes nós... Fábio, sim, por isso que eu acho que o evangelho que tu organiza ali no grupo, ele tem um resultado muito mais positivo do que tu imagina. Porque tu disseste que somos mais ou menos 250, né, participantes. Isso. Mas não são todos que interagem. Muitos ficam ali só ouvindo, aprendendo, né, curiosos. E na hora que acontece o evangelho, são muitas as pessoas que estão ali conectadas e captando. Tu pode ter certeza. O trabalho é muito, muito importante. Eu espero uma hora fazer uma pesquisa para ver se eu consigo descobrir pelo menos quantos ouvem. Mas eu acho que tem como. Depois eu te passo como. Tem como tu ver quantos estão não te digo se ouviram tudo, né? Mas que se conectaram com aquela postagem. Tem como fazer. Depois eu te passo isso. Mas é muito bacana, sabe? É muito lindo isso que está acontecendo com o movimento espírita. Essa conexão toda, sabe? De pessoas, de cabeças diferentes, né? Me conta como é que foi que tu, que é uma pessoa ligada ao evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo e tal, como é que tu ficou sabendo desse movimento de espíritas progressistas? Conta como é que foi essa tua entrada. Eu fui convidado, tem uma amiga minha maravilhosa aí, que acho que eu entendo que ela deve ser uma das organizadoras do movimento, tá? E a gente estudou junto há muitos anos atrás na Casa Espírita e ela acabou me convidando para participar. Ai, que bacana. Eu falei assim, Fábio, não sei se você gostaria de entrar e tal, a gente costuma estudar juntos. Tudo bem, então vamos. Aí ela me colocou no grupo. Eu estou falando da Carla, tá? Carla Pavão. Carla Pavão, sim. Isso, ela que me chamou. Só um pouquinho. Sem problema. O timerzinho. Já deu os nossos 30 minutos? É para uma outra coisa. Tá. Eu tenho timer ligado para o dia todo, para mil tarefas. Mas sim, assim, a Carla Pavão, ela faz parte de uma das iniciantes mesmo desse processo. Dos Sejus, né? Sejus, eu lembro que ela me chamou uma vez até para participar do Paz e Bem. Sim. Não sei se cheguei a fazer. Eu cheguei a gravar uns vídeos também acho que para o Sejus mesmo, falando sobre alguns livros. Sim. Tu fizeste, sim. Mas eu lembro uma vez que ela me chamou para falar do céu e inferno, mas acabou não dando certo. E aí faz tempo que a gente não eu convidei também, eu convidei a Carla também para participar desse espaço aqui, mas ela não tem horário, ela não tem agenda para isso. Aí eu entendo, eu compreendo. A vida dela é muito corrida. 6 horas da manhã ela já está gravando, né? Sim, é muito, muito corrido, muito corrido. Eu digo para ela, Carla, eu fico cansada só de ver esse teu ritmo. Eu moro num sítio, né, meu filho? Eu tô aqui no ritmo das galinhas. Então... Desculpa a minha curiosidade, o que você faz fora a parte espiritual? Porque você organizou um grupo, foi você que organizou aquele grupo do pessoal da esquerda ou não? Do Facebook? Não. De qual grupo tu tá falando? Eu sou de esquerda, né? Lógico, mas qual? Espíritas à esquerda? Não. Não, Trampos à esquerda. Foi você que me chamou. Faço parte. Sim, eu faço parte desse coletivo. É um coletivo de artesãos, trabalhadores, artistas de esquerda, né? E sim, eu faço parte, porque a minha profissão, eu sou culinarista artística, eu trabalho com bolos artísticos, aqueles bolos de andar para casamento, 15 anos, aquelas coisas.
Com a pandemia, ficou tudo muito parado, né, Fábio? Então, a gente está se unindo para criar um movimento, assim, maior, porque a gente eu vivia de festas, né? Trabalhava para festas, 2 anos das festas paradas, foi feio o negócio. Foi feio o negócio. Você tem um buffet ou você tem uma confeitaria? Não, eu tenho um ateliê, eu trabalho praticamente sozinha. Tá. E eu forneço daí direto para os clientes ou para salões de festa. Mas tu acredita que um dos salões de festa que eu mais trabalhava, ele fechou? Não aguentou os 2 anos parado. Então, profissionalmente, para todo mundo, foi muito, muito, muito complicado. Né? Então, a gente se unindo fica um pouco mais tranquilo, assim, da gente ir levando, né? É que nós estávamos acostumados a ver isso só em filme, né? Ai, que coisa, Nós né? recebemos uma educação, mas assim como que o Brasil é um país que é isento de tudo, as coisas acontecem no mundo, então nós acreditávamos que essas coisas eram bobagens. Então você via nos filmes lá, você assistia lá, nossa, aquele filme Pandemia é de quando? 2000, Eu acho que 1900? final dos anos 90, início dos anos 2000, que eu acho que falava sobre ebola, né? Então, e nós assistimos os filmes, mas a gente fica assim achando que isso aí nunca vai chegar aqui. Cinematográfico, isso nem acontece, isso é coisa de, né? E acontece. Quer dizer, as pessoas que fazem os filmes, elas se baseiam em histórias que aconteceram, que eles viram, e nós às vezes não colocamos a nossa barba de molho, né? Pode-se dizer assim, para pensar, né? Não, com certeza. Não acredito que os governos, seja ele qual for, de direita, de esquerda, nunca não tivessem informações de que as coisas iriam acontecer. Eu acredito que eles sabiam. Esse nosso governo inominável, ele nem é bom entrar em detalhes, porque a gente sabe a forma como ele conduziu tudo isso, né? Nós estamos num assunto mais espiritualizado. Vamos deixar isso para lá. Vamos, deixa quieto. Esse assunto não dá nada que sai nada de bom. Deixa bem quieto. Tu sabe, Fábio, quando tu estava contando sobre o teu início de criança no centro de Umbanda e tal, eu me lembrei, tu falando, e eu me lembrei porque eu também frequentava na minha infância centros de Umbanda por causa dos meus pais. Meus pais adoravam, iam e tal. Meu pai, às vezes, até trazia um rapaz, um trabalhador, que fazia uma limpeza na casa, era uma coisa assim muito... E um dia eu fui para tomar passes no centro de Umbanda, e o médium que estava com um preto velho, eu tenho muita afinidade com os pretos velhos, ele me olhou e disse assim: tu é muito de livro, muito de palavra escrita. Olha. Ele bateu aqui assim, ó, muito disso. Tu vê, e eu sou muito racional, sabe? Muito racional, sempre fui. Então, eu acho bonito essa nossa convivência, porque com o pessoal do Evangelho, eu vejo um outro lado. E consigo passar também uma outra visão, digamos assim, né? Isso é lindo. Pessoas mais religiosas e pessoas mais racionais convivendo no mesmo ambiente. Isso é muito bonito. Sabe? Muito bonito. E eu sinto assim, uma das coisas que eu vejo, e que tem muita discussão no grupo por causa disso, né? E a minha experiência diz que nem tudo funciona assim, né? Mas eu fico pensando assim, como eu participo ainda hoje, né? Eu participo de um centro espírita muito grande. Eu não estou falando o nome para não criar polêmicas, né? Sim, porque as regras dizem que deve ser assim. Então, por isso que eu não estou falando nomes. Mas eu participo de um centro espírita muito grande, muito organizado, né? Tipo assim, daqueles que o grupo
sempre acha que tem alguma coisinha estranha. Então, mas que o que acontece é assim, um lugar onde é muito grande e a administração é feita por pessoas, em qualquer lugar, né? Eu acho até que já coloquei isso no grupo várias vezes. A administração é feita sempre por pessoas e as pessoas erram. Por mais que você tenha coração aberto, quando você está dirigindo alguma coisa, nem sempre dá para você vistoriar tudo que está acontecendo. E às vezes alguém lá, em seu nome, comete um erro grave e você não está sabendo, e às vezes você afasta de lá trabalhador bom. Quando você fica sabendo, a pessoa já foi, já saiu, e aí até se reestruturar a coisa dá muito trabalho, né? Então, até ficar, sabe aquela? Eu lembro que, como eu já trabalhei em empresa grande também, eu lembro de um chefe que falava assim: nós aqui somos que nem um elefante. Então, quando o elefante resolve dar um passo, até ele levantar a primeira patinha, assim, movimentar para colocar ali na frente, a gente tem que fazer tudo, porque na hora que ele movimenta, ele já foi. Aí se nós não estivermos acompanhando, a gente perde a oportunidade. Ele falava isso para quê? Você quer solicitar um aparelho novo de fax para o escritório? Então, começa a pedir hoje para ver se daqui até o final do ano a gente vai receber. Sim. Entendeu? Então, até o elefante se mexer, né? E depois... Né? Então, quando a organização... Você imagina, eu agora estava falando de uma empresa profissional, organizada por pessoas, que tudo funciona, em tese, né? Sim, imagina controle de qualidade. algo Imagina espírito, onde é feito por voluntário, gente que não recebe nada. Sim, entende? sim. Então, sabe? E aí você querer que não exista erros, é um negócio difícil. Não. Isso a gente tem que admitir o fato de que, sim, existem erros e também existem acertos, existem... Eu acho que o que acontece é que muitas pessoas estavam se sentindo assim reprimidas mesmo por muito tempo. Então, acaba se tornando um local de desabafo, assim, entende? Isso é importante também, sabe? Tipo, vamos lavar a alma, vamos, né? É importante, mas é importante que se faça isso e se vá adiante, né? E que se dê os passos para frente. Eu acho muito, muito legal. Eu brinquei com um colega, um companheiro nosso, que eu estou nesse grupo desde que lá só tinha mato, porque sou uma das primeiras também. Desde a época que só tinha mato, assim, a gente deu uma capinada. Então eu vejo a riqueza da coisa, sabe? E entendo que às vezes acontecem algumas, né, suscetibilidades, assim, mas enfim, seres humanos, né, somos assim. Mas a beleza disso é muito grande. Eu acredito, Suzy, que todo mundo tem sim o direito de errar. O que não pode, mesmo numa instituição grande, é não haver vontade de consertar o erro, né? Sim. Então, eu como corretor de seguros, eu tive a oportunidade, fui funcionário da Porto um determinado tempo, né? Então, eu tive a oportunidade de ouvir o dono da Porto uma vez, numa reunião com os corretores, falar o seguinte: gente, olha, tudo aquilo que chega até o meu conhecimento, justo e injusto, eu vou procurar fazer alguma coisa. Assim, se for injusto, eu vou buscar resolver. Ele falou assim, mas tem coisas que não... Quando chega até mim, já foi feito, o estrago já foi tão grande que, às vezes, não dá como... Mesmo a gente dando paliativos, já aconteceu. Você só consegue amenizar, mas você não resolve mais o problema, porque a coisa foi estragada muito sério. Então, às vezes, eu demito alguém e tiro dali, ponho
uma outra pessoa mais competente, porque aquele criou um estrago. Mas o estrago que ele criou, eu sou obrigado a absorver. Então, eu fico pensando nessas coisas. Então, eu sempre me preocupo assim, e se nós fôssemos os donos do centro espírita, como nós seríamos? Os Como nós dirigentes, organizaríamos? Né? Como nós dirigiríamos? Será que nós não faríamos, de repente, a mesma coisa? Será que nós seríamos melhores mesmo? Eu sei que a minha caminhada ela é bem curiosa, porque eu fui literalmente desconvidada a sair. Sim, eu fui convidada a me retirar de vários centros. E isso que eu sou queridinha. Tá certo que eu tenho a língua um pouquinho solta, mas enfim, né? Então, como aconteceu comigo, aconteceram com muitas pessoas. Então, eu consigo entender o que muitas pessoas trazem, assim, de traumas e de mágoas, né? Eu juro que eu não fiquei nem com trauma, nem com mágoa. Eu acho que até me sinto aliviada, né, de ter acontecido isso com aquelas casas que hoje eu sei como estão, né? Casas que eu vi, Fábio, pessoas indo fazer palestra com a camiseta do Inominável. Tu acredita nisso? Nossa. Eu vi. Então, realmente, foi melhor assim, melhor para todos. Mas muitas pessoas carregam essa ferida, sabe, aberta. Palestrantes que foram simplesmente deixados. Porque fazer palestra é um trabalho espiritual, né? É como um médium. Tu impedir um médium de exercer o seu trabalho é muito triste, muito doloroso. E eu não gosto muito de entrar nesse assunto, porque eu fico triste de saber que uma pessoa que fala para os demais, ele exerce uma certa influência. E quando você exerce a sua influência e você traz isso para o mundo material, você já está equivocado. Uhum. Então, eu sou muito nesse sentido. Gente, em que lugar da nossa Constituição que o voto deixou de ser secreto? Parece que nós vivemos um mundo hoje em que o voto não é mais secreto. Eu continuo batendo nessa tecla. Gente, olha, o voto é secreto, eu não sou obrigado a dizer para você em quem eu vou votar. Assim, isso aí é uma pesquisa. Pode ser que vai dar certo, pode ser que não vai dar certo, eu não sei. Assim, aí fica assim, cria-se um monte de polêmica, uma série de discussões por uma coisa que eu não sei. De repente, pode não dar. E aí? E se o pessoal resolve votar no orangotango? Entendeu? Que agora que a urna eletrônica acabou com isso, graças a Deus. Mas, sabe, existem umas coisas assim... hoje não é mais secreto o voto da gente. Tu sabe que tem pessoas... direitos. Sim, não, eu te entendo. O direito de nós mantermos a nossa privacidade, né? E o que acontece? Acontece que um grupo levanta a bandeira de que espíritas não podem falar de política ou não devem falar de política. Mas esse mesmo grupo faz isso que eu acabei de te contar. E fazer palestra usando a camiseta do Inominável. Entende? Essas coisas, assim, essas coisas que não têm nexo, né? Que se chocam. Isso. Então, nós chegamos num ponto que nós nos cansamos dessa coisa toda que foi sempre dita para a gente de cima para baixo, né? E daí que aconteceu o pessoal começar a se juntar na internet, né? Sim. E eu acho que tirar o melhor possível desse momento é a nossa tarefa maior. Tirar o melhor possível, o máximo que nós pudermos tirar de coisas positivas, sabe? De juntar as pessoas.
eu diria para você assim, eu tenho uma esperança, né? Não que isso vai ser uma certeza, mas eu tenho uma esperança que uma hora o pessoal vai perceber o equívoco que é essa confusão entre os espíritas. Uma hora eles vão perceber o equívoco, porque, na verdade, isso é um equívoco. Nós deveríamos estar nos unindo para podermos fazer uma frente melhor, para poder fazer mais caridade, para poder levar mais conceitos, para poder levar mais Jesus para as pessoas, e não nós estarmos nos separando, porque nós estamos nos tornando como no início do Evangelho, quando Jesus chegou, que os detentores, né, do judaísmo estavam todos separados, né? Então você tinha lá os fariseus, e você tinha o pessoal da Samaria que não concordava, e você tinha os essênios, e você tinha não sei quem. Nós estamos ficando igual. Todos nós conhecemos o que precisa ser feito, mas começamos a ficar brigando por detalhes e estamos deixando de fazer a tarefa principal. Quer dizer, será que Jesus vai vir de novo para poder dizer assim, olha, eu preciso que vocês amem as pessoas? Por isso que eu falo que às vezes é necessário colocar um pouco de evangelho, porque quando nós nos adentramos demais na parte teórica, na parte mental da coisa, nós estamos deixando de fazer o essencial, estamos deixando de amar o outro. Por isso que a E a tua nossa tarefa, presença no grupo é essencial, Fábio. Quando, né? quando a coisa está muito quente, tu entra lá e acalma um pouco os ânimos e tu vai ver que a tua Eu, tarefa ali é muito importante. eu concordo que existiram as divisões, que as pessoas se manifestaram politicamente, ficaram estranhas, mas, gente, teve uns que ficaram velhinhos para depois se manifestar, né? Não vamos dizer Nossa, guri, que, mas o né? que é isso, né, Fábio? É, Coisa muito, muito decepcionante, na verdade, né? mas Decepcionante. Mas eu eu, entendo até, sabe? Eu não tenho raiva, não. Deixa. você vê, você está dizendo que você nasceu na mesma idade que eu. Você já pensou se daqui a, vamos imaginar nós dois, né, com a mesma idade que nós temos, se daqui a 30 anos nós resolvermos manifestar uma vontade política diferente da que a gente vinha trazendo até agora, porque, sei lá, porque mudamos o conceito, sei lá, qualquer outro motivo. Aí, de repente, todo mundo começa. E aí, Mas todo o ele trabalho sempre que nós foi fizemos assim. para É. trás Na verdade, fica ele sempre perdido. foi assim, Fábio. Só que ele era discreto. Agora ele resolveu Caramba! soltar as macacas. Ele O pessoal não resolveu. fala que a grande vantagem de ficar idoso, ficar velho, é que você pode falar o que você quiser e Um acabou? pouco é Aí isso. ele está exercendo esse direito. Um pouco é isso. Agora, Deixa ele para duro lá, é que que ele nós também não. estamos dando importância. Não. Sabe, ele não me incomoda. Não me incomoda. Não fico alterado. Eu Eu sempre. tenho uma certa preocupação com dirigentes mesmo de centros espíritas e tal, É, que deveriam, sabe, ter um pouquinho mais de senso de humanidade, na verdade, sabe? Senso de humanidade. mas eu já ouvi cada história também, né? Quando a gente fala de espiritismo, de casas espíritas, e é uma coisa. Mas dentro do espiritismo mesmo, eu ouvi coisas fantásticas. Por exemplo, na casa onde eu frequento, eu ouvi histórias assim fantásticas de grupos de área espiritual que se organizavam pela manhã na hora de fazer os trabalhos e cantavam o hino nacional. E aí teve que vir um outro diretor, sabe aquela? Quando ficaram sabendo que isso Baixar a bola, acontecia, aí gente do tiveram que ir céu. lá, tiveram que reeducar as pessoas e falar. Porque o que acontece é assim, cada um, sabe aquela coisa do você chegar na casa do vizinho e querer dar a sua ordem dentro da casa do outro? Sim, Sabe aquela pessoa que nunca chegou na sua casa e chega assim, oi, Suzy e tal, e aí já vai entrando, abrindo a geladeira e pegando as abrindo coisas gaveta. sem nem sequer saber se você gosta que a pessoa faça isso. Porque tem É. gente que é assim, que aceita,
mas tem gente que não aceita, né? Então não Sim, dá para você sim. Tem entrar na pessoas casa de alguém. com poder, né, muito de manipulação muito forte, né? É, então, e administrar uma casa Não espírita, é fácil, não. independente do tamanho, nós vamos receber pessoas que a gente não sabe quais são os costumes delas. E ela Uhum. pode querer, de repente, assumir uma coisa que não está dentro da capacidade ou da competência dela e você vai ser obrigado a cortar. Não, Porque se tem. você não cortar, como é que fica? É. Ele vai mesmo Não poder sei se pegar a tu coisa dentro da sua ouviu, geladeira? Deus o livre, não sei se tu É, ouviu há uns meses atrás, há uns 2 meses atrás, estava todo mundo comentando que eu não vou dizer o nome dele, não é o senhor mais idoso, um médium bem famosinho, ele fez uma live dizendo o seguinte, que a gente tinha que dar graças a Deus do país estar bem afundado, porque daí tem bastante miséria, e daí a gente pode fazer muita caridade. Ele disse santo Deus. exatamente isso. Meu Deus do Ele céu, disse, que nós temos coisa que dar triste. graças a Deus, agradecer essa miséria toda que está aí, porque daí nós podemos fazer muita caridade. Nossa Senhora, isso me deu uma tristeza. Por exemplo, eu acredito, por exemplo, em outros tipos de caridade. É muito triste, sabe? O Sebrae, por exemplo, o Sebrae ele promove uma caridade que as pessoas desconhecem. De vez em quando eu gosto de falar sobre isso. Essa caridade funciona com o nome de Compre do Pequeno. Não Acho sei se bonito você já isso. participou. Deve ter aí na sua região, dá uma Uhum. olhadinha no Sebrae, que sempre tem isso. Por que isso? Porque as pessoas não percebem isso, mas se você está agindo comercialmente dentro de um pequeno comércio, você está comprando ali do seu vizinho, tá? Você pode estar fazendo caridade, porque a pessoa que tem um CNPJ, uma pessoa que é autônoma ou que tem uma pequena empresa, Sim, ele eu pode sei estar disso. passando necessidade. É o nosso caso, por isso que nós nos juntamos no esquerda compra da esquerda ou no trampos de esquerda, né? Porque Para a é gente se maravilhoso. ajudar. Então, porque é maravilhoso nós defendermos direitos sociais, as pessoas. É verdade, eu acredito sim que o trabalhador precisa receber melhor pelo que faz. Eu acho uma vergonha nós termos um salário mínimo nos valores que o país tem, eu acho que isso é ridículo. Acho ridículo o presidente de uma república falar assim, que acha que o valor do salário mínimo muito dinheiro, né? Eu não acredito nisso, que se a gente pegar e dividir por 5, né? Nós não ganhamos, eu acho que um salário mínimo não deve dar US$ 250 no país, né? Não, é horrível, é horrível. Deve ser mais ou menos, se der uns US$ 300. Quer dizer, não tem como você comparar o salário americano, que é US$ 1.284, com US$ 300, se for comparar no mesmo dinheiro, e você dizer que as pessoas têm que viver com isso, e que quando você vai dar R$ 10, você está fazendo um favor. Né? É, É uma coisa louca. Né? Então, nós precisamos, sim, trabalhar e mostrar para as pessoas que elas podem ganhar mais, que elas precisam viver melhor, que tem que trabalhar por si. Então, acho que isso é uma coisa importante para ser vista. E, Mas, e não é cristão, né, Fábio? Não é cristão dizer que agradece sim, a pobreza porque daí eu posso meu fazer Deus! caridade. Isso é desumano, né? E o que é mais triste, que eu fico entristecido com isso, né? Que eu vejo pessoas falando em nome do espiritismo politicamente e defendendo ideias que o Cristo não defendeu. Sim, meu não Deus. colocando não colocando o Cristo como público. Se eu sou uma pessoa assim, se eu realmente fosse militante de um partido, eu não sou militante de um partido, Uhum. mas hoje eu me vejo militante de um partido que não existe, que é o Partido de Jesus. Sim, E ele é um partido social. Ele trabalha certamente. para o bem-estar da comunidade.
O Então, ama teu próximo como a ti mesmo é um lema social. já é um lema social. Uhum. As pessoas querendo ou não querendo aceitar isso, o que Jesus fazia? Ele curava, Dividia o pão, né? ele Compartilhava o ensinava, ele pão. ajudava a dar o pão. Ué, então, Curava a doença. se eu estou me propondo quando eu digo que eu sou cristão, quando eu digo que eu sou cristão, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu admiro e tento seguir o que o Cristo fez. Se eu tento fazer isso, e o meu objetivo é fazer isso cada vez melhor para ficar o mais próximo possível que eu conseguir da imagem dele, então eu tenho que fazer essas coisas. Agora, como fazer essas coisas, que é o que eu tinha começado a falar, né? Como fazer essas coisas sem ficar com essa do eu só tenho que ir lá dar o pão, eu só tenho que dar alimento. Não, Cristo não ensinava. Cristo ensinava. Então, o que é ensinar? Tem uma pessoa que veio, pediu para mim alguma coisa, eu sei fazer? Senta aqui, criatura, eu vou explicar para você como faz. Uhum, sim. Então, eu Inclusive, acho que inclusive a paz, um pouco de paz espiritual também, se tu consegue fazer isso em prol de alguém, também é um ato de caridade, né? e aí voltando naquilo que eu tinha começado lá, que parece, né, para quem estiver ouvindo, pode parecer estranho, que eu mencionei as questões do Sebrae, mas é a caridade exatamente como a que Cristo pediu, quando você faz ela através do comércio. Que a mão esquerda não veja o que está fazendo a direita. Você fica sabendo, eu lembro de ter lido um livro uma vez, chamava, eu gosto de uns livros com os nomes estranhos, mas se um dia você tiver a oportunidade de encontrar por aí, é até difícil de encontrar, talvez em sebo, chama Como Nadar com os Tubarões Sem Ser Comido Vivo. Olha, monstro de livro, né? E aí ele é cheio de historinhas, assim, que nem nós estamos fazendo aqui, bate-papos. O Sim. autor, aí o autor separou uma série de histórias de vivências da vida dele, empresarial, e colocou lá nesse livro. E uma delas que me tocou nesse livro foi quando ele disse que ele fica sabendo que um amigo dele tinha uma gráfica pequenininha e estava passando um perrengue bravíssimo. E aí, o que ele faz? Ele consegue o telefone da gráfica e liga e fala assim: Oi, tudo bem? Eu estou precisando disso, 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 disso. Aí diz que o cara se moveu assim todo e tal, e fez a entrega no mesmo dia, aquela coisa. Aí ele disse que passou mais 1 ou 2 semanas, ele pegou, ligou de novo, fez outro pedido, e fez outro, e fez outro, e fez outro, até o dia que a pessoa falou assim: você pode esperar para me entregar daqui a uns 2 ou 3 dias, mais ou menos, sei o quê. Então, ele disse que daí para frente ele parou de fazer o pedido. Tá? Legal, né? Olha que bonito isso, gente. Tá? Quer dizer, é uma ajuda que está dando para o outro. Você não está dizendo que você está comprando para ajudar ele, mas você está fazendo isso. Você sabe que você está fazendo, mas ele não sabe. Então você Muito lindo. trouxe Tem para ele muitas de novo. formas. Tem muitas formas da gente, né? Da Tem gente sempre 1000 formas da ser gente trabalhar. solidário e ser fraterno, sem, né, deixar que a vaidade tome conta. Querido, a nossa conversa está uma delícia. Eu podia realmente ficar muito tempo aqui, Não mas sabe pode. que o meu querido Tá Zoom pouco já está tarde, dando já. aqui uns apitos, Tá ótimo. Foi um grande prazer falar sabe? Foi muito contigo, bom. Suzana. Muito Tá? bom essa nossa conversa. A Vamos gente, esperar que a gente alcance bastante pessoas com as nossas mensagens, sim, né? se Deus De quiser, bate-papo. tomara, tomara. E eu sempre brinco, né? Eu não sou uma pessoa muito religiosa. Aliás, eu acho que eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu tenho aquela coisa de espiritualidade muito muito latente em mim, sabe? Eu adoro dizer para as pessoas: vai com Deus, sabe? Se Deus quiser. Eu acho tão lindo isso, acho tão lindo. E aí, às vezes, as pessoas às vezes me olham assim e dizem: ah, mas tu disse que não é religiosa.
Entende? Eu não sou mesmo daquela coisa de ficar com fanatismo e com coisa, mas eu acho tão lindo a gente, né, resgatar algumas coisas assim sei lá, coisas que a gente ouvia até na infância, né? Então é isso, querido. Se Deus quiser, a gente vai continuar firme lá no nosso grupo. Tu vai continuar colocando o teu evangelho, porque muitas pessoas curtem aquilo e precisam. E nós vamos seguir juntos no grupo, né? Vamos seguir Pode deixar, eu vou firmes. mandar um convite para você fazer um evangelho logo. Agora sim, agora eu tô com o meu WhatsApp regulado. Eu perdi, nossa senhora, perdi tudo que dava para perder naquele WhatsApp, mas agora está tudo certo. Querido, Tá bom. muito, muito obrigado. Foi muito gostoso esse nosso bate-papo. E a gente se encontra por aí, tá bom? Um beijo. Estamos por aí. Fica bem. Tchau. Fica bem. Tchau, Tchau. querido.